E algumas vezes medicação e terapia não tem sido suficiente. Às vezes aquilo foi tão sutil, tão implícito, que eu olho para trás e falo, nossa, mas minha vida foi tão boa, eu não tenho do que reclamar. Por que eu vivo nesse alerta constante? A coisa mais difícil é quando a gente não tá bem emocionalmente e a gente sabe que tem que mudar, a gente quer mudar e a gente não sabe como, a gente fica ali perdido, né? Eu acho que quem já sentiu essa necessidade de uma mudança emocional e não conseguir, sabe do que eu tô falando. Então aqui, né, como psiquiatra, no Pragmática Psiquiatria Podcast, nesse quadro que eu amo, que é o Psiquiatra Sem Receita, eu trouxe um convidado hoje pra gente tentar pensar em possibilidades para ajudar a gente emocionalmente quando a gente se sente tanto ou perdido, então achar um novo caminho por aqui hoje nessa conversa, quanto achar novas alternativas e possibilidades. E aí o convidado de hoje, estou assim, super feliz, né? Uma pessoa assim, bem especial mesmo, porque ele, além de, né, um profissional assim, que eu gosto muito de conversar, gosto muito de ouvir tudo, né, formato, de como ele pensa e tudo, ele é uma formação assim, muito bacana, assim, né? Vocês já me ouviram falar aqui, que eu venho estudando terapias brain-based, né? Essas terapias que trabalham mais ali, talvez pela linha corporal. Então quem está aqui com a gente hoje é o Daniel Gabarra. O Daniel é psicólogo, ele segue ali a linha já psicodrama, MDR e agora hoje esse tema que a gente quer conversar mais, que é Brain Spotting. Eu fiz uma das minhas formações com ele, passo com ele como paciente e quis dividir aqui com vocês. Obrigada pela sua presença, Dani, seja muito bem-vindo. Apresente-se aí com mais detalhes para as pessoas. Obrigado, Carol. Eu acho que é sempre um prazer poder estar num espaço de divulgação de informação de qualidade a respeito de saúde mental, né? Então eu acho que é uma coisa que é importante da gente valorizar e dar visibilidade, né? Porque informação é o que não falta. Informação de qualidade já é mais difícil de triar no meio de tanta coisa, né? Então, poder colaborar, né, dar o meu pedacinho aqui é sempre muito bom. Então, te agradecer primeiro, né, por esse espaço. E aí, eu acho que tem uma coisa muito interessante da minha formação, né? Porque na graduação... E acho que tem muito a ver com tudo que a gente vai conversar, né? Na graduação, eu comecei a trabalho clínico com behaviorismo radical. Né? Que eu acho fantástico, acho super interessante. Tem uma interseção gigantesca com a TCC, né? Então, vamos dizer assim, tudo que está no behaviorismo radical está ali dentro da TCC, e a TCC traz a parte do cognitivo também. Sim. Então, naquele primeiro momento, eu fui aprendendo muito a avaliar o ambiente, né, as contingências, o que está interferindo no comportamento ali da pessoa, mas especialmente como construir repertório, né? E aí levando para uma linguagem coloquial, né? O que é construir repertório? É saber fazer as coisas. Sim. Né? Então, quando você entra num curso de comunicação, você está adquirindo repertório sobre comunicação. Né? Quando você está numa terapia pensando ali como lidar com a birra do teu filho, você está adquirindo repertório. Né? É tipo também, né? Eu gosto da ideia do repertório, né, Dani? Guarda-roupa, né? Tenho roupa para todas as ocasiões, né? Tipo isso, assim, né? Tenho opções, tenho... É uma ótima metáfora, Dali eu fui para o psicodrama, né? Então o psicodrama, ele já faz uma leitura mais psicodinâmica do processo, né? Da teoria de como a gente funciona internamente, né? Eu acho que também é uma forma simples de definir psicodinâmica, né? Como aquela teoria entende que o sujeito funciona dentro da sua psique. E aí já indo para um lugar mais corporal. Né? Então, por mais que o psicodrama use da fala de uma forma muito intensa, o psicodrama vai usar do corpo também de uma forma muito intensa. Então, ele soma ali os dois. E ele traz a perspectiva experiencial, né? Fenomenológica, né? De
de que eu acho que o ponto, levando de novo, fazendo a ponte para a linguagem leiga, né? O que é importante a gente pensar dessa ideia das ferramentas e das abordagens de base fenomenológica é que elas estão o tempo todo colocando a experiência, a relação terapêutica e a experiência do sujeito em primeiro lugar em relação à teoria. Né? Então, se o que está acontecendo a teoria não explica, eu tenho aqui tentar entender a teoria de uma outra forma e não tentar fazer o processo caber dentro da teoria. Né? E aí isso vai ter muito a ver com a ideia da incerteza do David lá no Brainspotting, né? Mas a gente chega lá. Delícia, estamos prontos para isso. E aí, de novo, aí eu volto mais para o ramo da certeza, que é o EMDR, né? Então, a TCC, o behaviorismo radical, o EMDR, eles vão estar muito nesse lugar da certeza, de tentar entender, definir, enquadrar e tal, e que é muito útil para muita coisa. Sim. Né? Tanto que eu continuo usando todos eles. Né? E o EMDR acabou me levando ao Brainspotting, que, de novo, me reconecta com essa base mais fenomenológica do psicodrama. Né? Então, é interessante que a história meio que se repete dentro de alguns conceitos, mas em um outro lugar, que é esse lugar das terapias de base cerebral. Muito legal. Bom, eu entendi perfeitamente, assim, achei... Você falou foi de uma coerência, né? Primeiro você olhou para o ambiente, para as coisas ali como funcionam, bem racionalmente, que eu acho que tem a ver com isso do behaviorismo radical. E eu adorei você ter falado disso, porque também foi a minha meu primeiro contato com psicoterapia, né? Eu já saí da residência e já fiz. Inclusive, ouvintes queridos, tem um episódio sobre isso, inclusive com a minha professora, né? Então, é super legal para quem ainda não conhece muito... com a Mayra Cantarelli, vou deixar aqui o link para vocês. E aí, quer dizer, você foi ali, observou o ambiente, viu por essa parte comportamental, mas parece ter uma pessoa inquieta aí dentro, né? Sempre. querendo achar mais opções, e é um pouco isso que a gente está tentando fazer aqui com vocês também, né? Trazer essas nossas buscas e as que na nossa experiência deram certo, né? E tudo para dividir. Aí eu acho que você já vai ali para o psicodrama, acho lindo isso, né? Ontem estava vendo... o Rodrigo Santoro, né, que ele acho que acabou de gravar um filme do Velho e o Mar, e aí ele conta disso, né, como que o personagem atravessou, ele tá assim, na hora que ele tá falando aquilo, eu entendo muito isso, né, como que a dramaticidade, o se colocar nesse lugar aí diferente, assim, tem uma função transformadora também, né, eu conheço muito pouco de psicodrama, né, mas o pouco que eu conheço é isso, né? Tá se colocando ali numa posição diferente, igual você falou, né? A gente sai da análise, vai já mais para experiencial, como você explicou, né? E depois já vai aí para os brain-based, que a gente tá muito interessado em entender melhor aqui hoje, né? E que eu acho que é esse o nosso próximo passo. Mas enfim, né? Eu acho que é um processo aí de aprofundamento e superfície para fazer uma compreensão boa que talvez ajude essa resposta inicial que a gente falou ali no começo, né? Quando a gente está numa questão emocional, meio perdido nela, sem saber como mudar, né? Então a gente está aqui junto tentando ajudar nesse sentido. Acho que foi isso, né, Dani? Isso. E lembrei agora da fala de um professor meu, que ele virava e falava, a cada cliente, principalmente os mais desafiadores, que você tem um bom resultado, ele vai te encaminhar a casos mais complexos do que ele. Então, a tendência da nossa clínica é sempre estar com casos cada vez mais complexos, né? Por isso que a gente está sempre nessa busca. Oi? Eu falei, eu dei uma risada com isso que você falou, mas eu estou explicando que isso é um riso nervoso, né? Porque é um desafio que é colocado cada dia mais, e eu te entendo perfeitamente, assim, né? Muito legal, faz todo sentido, tanto, né, do ponto de vista do que a gente atende, quanto do que a gente busca, isso. Exatamente, então isso nos coloca meio que eternamente durante o nosso trabalho profissional nesse lugar de busca, né? Porque vai ter sempre um novo caso desafiador. Sempre.
Muito bom, é por aí mesmo, então. E aí já, e assim, eu não sei, né, Dani, assim, eu acho que é um movimento global, assim, eu acho que às vezes eu vejo isso nos congressos, né? A gente tem percebido que cada vez menos as medicações têm dado as respostas, né? Talvez ali com os lançamentos dos remédios, né? Claro que se a gente está falando de uns anos anteriores, a gente tinha mais expectativa ali com as melhoras dos tratamentos, né? Parece que a gente está hoje no momento em que a gente vê que está faltando coisa para ajudar as pessoas a melhorarem, né? Que só a medicação não tem sido o suficiente. Então, essa angústia que eu percebo das pessoas, e talvez você que está aqui ouvindo a gente, eu acho que ela tem ficado cada vez mais evidente mesmo, né? Assim, só medicação e algumas vezes medicação e terapia não tem sido suficiente. Então, é isso que a gente está aqui tentando pensar, né? Em novas abordagens, novas técnicas para a gente achar esses lugares. O Dani, tem episódio, também vai estar aqui descrito, né, de Brainspotting, foi logo que eu comecei ali minha busca, que foi com a Juliana Prado, psiquiatra, mas a gente está para explorar esse tema por vários ângulos, né, e hoje está aqui com você. Mas fala um pouquinho, assim, bem superficialmente, talvez para quem não conheceu aquele episódio, sobre o Brainspotting aí de uma maneira mais simples, né, dessa técnica terapêutica. Eu acho que uma boa forma da gente começar a pensar o que é o Brainspotting é a partir da primeira frase que o David usou para definir o Brainspotting, né? Que é para onde olhamos afeta como sentimos. Muito boa. Né? E aí então eu vou fazer uma provocação para quem está, seja nos assistindo ou nos ouvindo. Né? Presta atenção em alguma sensação agradável no corpo. Se não tem nenhuma sensação, busca uma memória agradável. E qual a sensação agradável dessa memória? E aí, a partir do momento que você reconhece, né, essa sensação agradável, presta atenção nela e vê aonde você está olhando. Né? Se você leva o teu olhar para a direita, o que acontece com essa sensação? Ela aumenta, ela diminui, ela fica mais agradável do que naquela direção inicial. Quando a gente olha para o centro, ou quando a gente olha para a esquerda, né? Em qual dessas 4 direções, né? Centro, direita, esquerda e a direção inicial, que pode coincidir com uma dessas 3, né? Qual dessas direções você sente mais ou melhor, né? Aquela sensação agradável? Então eu acho que isso é a base do Brainspotting, né? E é isso muito que a gente usa, porque no fundo isso não é aleatório, isso tem a ver com a história de vida de cada pessoa. Então, na mesma medida que não é aleatório, é muito individual, né? E a gente usa disso porque isso tem toda uma conexão com o funcionamento do nosso cérebro e de como o nosso organismo se equilibra, encontra uma homeostase, uma regulação, um equilíbrio interno. Né? E aí, inicialmente, eu estou falando literalmente de equilíbrio neurofisiológico. Mas isso não significa que a terapia vai ser reduzida a isso. Né? Mas que é como se a gente pensasse numa construção. O biológico, neurofisiológico é essa base. Né? Se eu tento construir algo em cima de uma base que está muito bagunçada, vai ser muito mais difícil ou impossível em alguns casos. Né? Se eu trabalho essa base, se eu estabilizo essa base, eu consigo construir um processo psíquico a partir de um processo neurobiológico mais autorregulado, muito melhor, muito mais fluido, e, em última palavra, muito mais livre. Livre desses padrões que foram congelados nessa camada mais neurofisiológica. Então, o que a gente quer com o Brainspotting, né? Primeiro, olhar e ajudar a sustentar, encontrar uma base melhor, para com isso trabalhar esse processo psíquico a partir dessa base mais estável. Bom, eu entendi, amei, né? Achei muito rico. Mais do que explicar, eu acho que essa proposta de a gente se observar, ela é fantástica, né? Que eu acho que foi essa sugestão que você deu, das pessoas se observarem. Espero que vocês tenham conseguido sentir. Eu fiz aqui meu exercício.
Mas muito legal isso que você fala, né? Porque eu uso também aqui, às vezes, quando eu tô com os pacientes, isso, né? Do brain spotting, né? Assim, e que coisa poderosa isso, né, Dani, do olhar, né? Como que a gente negligencia o olhar? E que gostoso, né? Isso eu acho que assim, eu acabo não atuando aqui como psicoterapeuta, né? Mas eu uso o brain spotting nas minhas abordagens de psiquiatria, nas minhas consultas, né? E quando a gente faz conexão de olhar, quando a gente mostra para o paciente, olha, quando você olha mais para lá, você observa que quando você fala disso, você olha mais para lá, assim, a gente cria uma coisa, né, que eu espero que vocês estejam sentindo daí nos ouvindo, que é uma autoobservação, né? Porque parece que quando a gente começou aqui esse episódio que a gente fala assim, eu tô com um problema emocional, a gente fica num núcleo aqui, parece de looping, que não sai do lugar, né? Então fica todo mundo ali meio parado, pensamento, né? Então, acho que quando a gente está falando de uma terapia aí brain-based, trazendo agora essa ideia de entender o MBR, a gente está falando agora, vamos tentar ver que tem um corpo aí inteirinho aqui para ser usado, né? E que talvez a gente não precise ficar tanto só no pensamento e começar a entender sobre funcionamentos, talvez até tão simples que a gente negligencia, que tem que ser o olhar e o se sentir dentro dessas mudanças, né? Então, acho que é isso que você trouxe um pouquinho aqui, né? E por aí, né, Dani? Isso. E aí, como que a gente vai usar disso para melhorar essa resposta de luta, fuga e congelamento? Né? Por quê? Porque se eu construo todo o meu processo psicológico a partir, né, de uma hiperativação de luta, fuga ou congelamento, eu estou construindo todo um aspecto psicológico a partir do perigo. Né? E provavelmente isso foi construído, isso era funcional, isso foi importante lá atrás, quando surgiu. Mesmo que não seja explícito. E aí depois a gente volta nessa questão do explícito e do implícito. Mas às vezes aquilo foi tão sutil, tão implícito, que eu olho para trás e falo, nossa, mas minha vida foi tão boa, eu não tenho do que reclamar. Por que eu vivo nesse alerta constante? Não. Inverte a lógica, né? É o que eu estava falando da fenomenologia, né? Inverte a lógica. Não é porque a hora que eu olho racionalmente que eu não entendo, que eu vou desconsiderar o que eu estou observando. Não. Se eu estou, né? Se o meu sistema biológico e psicológico está respondendo a partir de um lugar de perigo, esse lugar de perigo existiu. Eu posso não estar entendendo e não estar percebendo de onde ele vem. Eu posso não conseguir acessar isso racionalmente. Até porque isso pode estar profundamente nas memórias corporais. E nem ser acessível racionalmente. Mas se a resposta está aqui, né, tem um porquê. É aquilo. Você vê uma tartaruga em cima de um poste, você sabe que ela não chegou lá sozinha. Alguém pôs ela lá. Né? Então, tipo, não, ela não pode estar lá porque ela não tem como subir lá. Não, tudo bem, ela não tem como subir lá, mas alguém pôs ela lá. Então tem alguma coisa que o que está aparecendo não nos diz do que aconteceu, mas nos denuncia que tem alguma coisa que ali aconteceu. Então muitas vezes a gente vai nesse processo de... mais do que entender, ajudar esse sistema, tanto psíquico quanto corporal, por isso que eu gosto de usar a palavra sistema para juntar essas duas coisas, porque elas são absolutamente interconectadas, né? Então ajudar esse sistema a se reorganizar para fora desse lugar de perigo. Né? A romper, a quebrar esses congelamentos, esses padrões que ficaram construídos nesse lugar de perigo, ameaça, né? Mesmo que a gente não entenda exatamente como isso foi construído, mas se a gente está vendo isso no presente, teve essa construção, tem essa história. Então, como que a gente honra essa história para que isso se transforme, né? Para que esse sistema se regule para um lugar mais seguro. Muito legal. Ô Dani, me ajuda aqui, né? Eu gosto, o bom de fazer podcast é que a gente aproveita aprendendo muito. Eu uso aqui, já me corrige também se eu estiver errada e talvez corrobore se for por aí. Quando eu quero explicar isso para os pacientes aqui, né, eu tento usar um pouquinho uma ideia assim, ó. Se eu sou um bebezinho, assim, né, aí sei lá, tô com o pé de molhado, tomei um choque ali na tomada, né, 2 aninhos e tal.
eu vou sempre passar o bebezinho vai sempre passar meio longe da tomada, né? O corpo dele cria uma resposta para aquilo ali, né? Quer dizer, tomada virou uma ameaça, quer dizer, ele não pensou, estava com o dedinho molhado, corrente elétrica, tomei um choque, a partir de agora eu não posso passar perto da tomada, ou posso passar neste dia, ou no dia que eu estiver molhado eu não posso, no dia que eu estiver com o dedinho seco não tem problema. Quer dizer, o bebezinho só cria um padrão de defesa para algo que o corpo de dor sentiu. Então, eu tento explicar para os pacientes que às vezes assim, o nosso corpo acumula um tanto de padrãozinho de resposta que foi construído aleatoriamente, assim, não aleatoriamente, né? Foi construído assim reativamente, né? E não racionalmente, né? Então, isso aí que eu acho que você está explicando é um pouco explorar esses padrões que a gente talvez ignore, né? Porque a gente valoriza muito o pensamento, valoriza pouco esse tipo de informação. E aí fica ali patinando e não acessa talvez algumas coisas, aí igual você falou, né? Alguns detalhinhos que talvez foram tão importantes para a gente estar parado no lugar. E se a gente não honrar eles, respeitar eles, explorar eles, talvez a gente fique aí nesse lugar de parado. Isso. Funciona falar isso para os pacientes? Eu acho que sim, acho que é muito legal, porque inclusive dá para a gente fazer a ponte, né? Porque a hora que a gente está pensando e querendo entender, a gente está usando essa parte frontal do cérebro. Essa parte frontal do cérebro pouco se comunica, pouco influencia, não é que pouco se comunica, pouco influencia as áreas subcorticais. Já o inverso é literalmente o inverso. O quão pouco o nosso neocórtex, né, interfere no subcórtex é o absurdo que o subcórtex interfere no neocórtex. Por isso que às vezes na terapia a gente tá lá, nossa, mas eu já entendo, eu já sei o que eu quero fazer, mas na hora que a coisa acontece eu vou lá e repito o que eu sei que eu não quero fazer. Por quê? Porque esse repetir tá vindo daqui de baixo. Esse daqui de baixo é esse padrão de esquiva da tomada do choque que eu tomei. Só que eu nem lembro que eu tomei esse choque. Né? Então acho que um outro exemplo curioso nesse sentido, assim, de repente eu chego diante de uma pessoa e fico extremamente desconfortável, tipo, eu nunca conheci, nunca vi, todo mundo me fala bem dela e não sei o que, eu chego diante da pessoa e fico desconfortável. Alguma coisa naquela pessoa está disparando provavelmente algo do meu passado, algo da minha história, né? Seja de alguém que me maltratou, né? De alguém que foi abusivo comigo, às vezes, e pode ser visualmente, pode ser no tom de voz, pode ser no cheiro. E olha o quanto a gente não tem consciência de cheiro, mas o cheiro determina muito nossas respostas. Ainda mais essas corporais mais profundas. Então, eu acho bonito a gente pensar, né, o quanto não é que é melhor ou pior, né? Nenhuma abordagem é melhor ou pior que outra, mas elas vão se construindo e como ciência, a ciência a partir do que construiu, constrói algo melhor, e algo melhor, e algo melhor. Então o natural é isso, que ao longo do tempo a gente vai encontrando cada vez mais ferramentas que vão mais fundo, né? Que vão, ou mais precisas também. Então acho que o behaviorismo radical e a TCC vão de forma muito precisas e transformam muito situações muito importantes ali, que trazem uma qualidade de vida super significativa para o sujeito. Mas a TCC dificilmente acessa esses padrões. Como que a terapia de fala normalmente quebra esses padrões? A partir da repetição. Então, hoje eu consegui fazer diferente, amanhã não. Depois de amanhã eu consegui, depois de novo, aí depois eu não consegui de novo, mas uma hora eu vou conseguindo, isso cria um novo padrão dentro do meu cérebro. Sim. Nas terapias de bases cerebrais, né, a gente está indo pelo caminho inverso, a gente quer quebrar esse padrão primeiro, para depois, às vezes em conjunto, né, mas sem perder de vista a ideia de que a gente pode quebrar esse padrão antes de entendê-lo.
Uhum, uhum. E resolver sem entender também, né? E às vezes resolver sem entender. É muito interessante essa quebra de paradigma, né? Sim. Então, a consciência não é a única forma de transformação. Ô Dani, agora falando um pouco assim, né? Brainspotting, então é essa técnica que a gente está trazendo um pouco aí para vocês, né? Que parte aí também dessa coisa da questão corporal, de acessar, né, esse autoconhecimento por esses caminhos. E ela é muito associada com trauma, né? Explica um pouquinho para mim dessa lógica e vamos por esse caminho agora para as pessoas, para ajudar as pessoas a entenderem sobre isso. Eu acho que o primeiro ponto, a hora que a gente vai entender a relação do brainspotting com o trauma, é entender de que tipo de trauma a gente está falando. Né? Então, quando a gente pensa trauma nas terapias brain-based, a gente não está falando de transtorno de estresse pós-traumático. Mas a hora que a gente olha para o transtorno de estresse pós-traumático, o que ele faz? Ele gera determinados padrões de luta, fuga e congelamento no cérebro que se generalizam de uma forma muito intensa para diversos outros contextos. Tá? Então, eu sofri um sequestro relâmpago e aí, de repente, aquela resposta de luta, fuga e congelamento, ou congelamento, né, que eu tive porque uma delas vai tender a predominar, né? Mas nunca isoladamente. Mas com essa tendência de predominância, a hora que aquela resposta se constrói naquele cérebro pela intensidade daquele evento, aquilo fica marcado muito forte, né? Então pensa que eu tô numa mata fechada e eu vou lá e entro com um trator e abro um caminho. Então esses eventos traumáticos meio que são isso. É uma estrada que é aberta à força e que de repente é onde é mais fácil de ir, porque já está aberto. Né? Então de repente eu pego aquele mesmo caminho, mas ele nem vai para onde eu quero. Né? Mas o trauma me faz pegar aquele caminho. Né? Então, nas terapias de base cerebral, o que a gente vai entender como trauma? A gente desvincula a intensidade do que aconteceu e passa a prestar atenção no quanto aquele padrão se repete. E aí a gente começa a perceber que tem várias outras coisas que constroem esse padrão de resposta de luta, fuga ou congelamento, dissociação, né? Indo para o campo da psique, o congelamento biológico é a dissociação, né? A hora que a gente faz, então, entende o que o trauma gera no cérebro, a gente começa a ver que é aquela ideia, né? Você tem uma resposta que é absolutamente condizente com o trauma, a hora que a gente olha para trás, a gente não vê o sequestro, a gente não vê o evento catastrófico, né? Então, peraí, então, tem outras coisas que produzem essa mesma resposta do trauma. E aí, então, a gente passa a entender o trauma como essa resposta, e não como essa resposta seguida de um evento potencialmente traumático. E aí a gente vai entender que tem uma série de outros eventos e estruturas que constroem esse mesmo congelamento. E aí o que vai ser muitas vezes? A repetição. Então, se não é a intensidade, é a repetição. Então, normalmente, se a gente não tem a intensidade, a gente tem a repetição. Se a gente não tem a repetição, a gente tem a intensidade. Às vezes, a gente olha para o cenário e não vê nem a repetição nem a intensidade. Porque, provavelmente, essa repetição está em algo muito sutil. Né? Então, pegando questões, às vezes isso passa, inclusive, por questões sociais mesmo, que vão construir respostas traumáticas dentro do indivíduo. Então, a hora que você pega uma pessoa preta, ela nasce e tem pouquíssimas referências de pessoas bem-sucedidas, né? A maioria, hoje isso diminuiu, né? Mas se a gente pegar a década de 80, mesmo 90, né? Você pega uma novela da década de 90...
Você pega todas as novelas da década de 90, que a Thaís Araújo foi a primeira personagem negra protagonista numa novela. Isso foi já final da década de 90, não vou lembrar agora qual a novela, mas você pegava uma pessoa preta naquela época, ela só estava na cozinha dentro da novela. Ou ela era o bandido da novela. Isso é uma marca de trauma sutil. Por quê? Porque eu não vejo na minha construção social possibilidade. Aquilo rouba a minha liberdade. Né? A sociedade me diz que eu não posso isso, isso e aquilo. E a sociedade me diz isso o tempo todo em pequenas microviolências, além das violências explícitas que eu estou sofrendo enquanto um corpo negro. Então aqui a gente começa a somar várias coisas. Né? Tanto a violência, a intensidade, quanto a repetição e a repetição do sutil. Né? Então a hora que se fala da... se a gente pegar, por exemplo, a ideia da cultura do estupro, é uma forma de tentar denunciar o quanto tem pequenas coisas, pequenas atitudes que estão construindo essa misoginia, né? E minando a autoconfiança e a autoestima das mulheres, né? Dizendo o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, né? Num lugar de microviolência. Tem um exemplo interessante de microviolência no contexto educacional. Né? A criança vai lá, chega pro pai e mostra o boletim. Aí o pai vira e fala, não, mas você foi muito mal, preciso estudar mais. Aí a criança vai lá, estuda, melhora, tira, volta para a média. Aí, não fez mais do que obrigação, era que melhorar mais. Né? Aí a criança estuda, aí consegue tirar um 8. Não fez mais do que obrigação. Estuda, tira um 9. Nem para tirar um 10. Já ouvi isso na minha vida. Isso é uma microviolência. Percebe o quanto essa criança está sendo continuamente desqualificada. E, na verdade, esse pai está com a melhor das intenções. Por mais inadequado que ele esteja sendo, a intenção dele é que esse filho estude. Né? E, querendo ou não, está funcionando. Mas está deixando marcas que vão ser muito dolorosas para essa criança depois no futuro. Então, é um custo-benefício que não vale a pena. Né? Então, a hora que a gente pensa nas microviolências e nos traumas sutis, a gente passa por essas questões sociais, mas a gente passa por questões muito individuais também. Né? Então, eu lembro de uma cliente que ela vira e fala, não, mas eu sempre fui muito bem cuidada, sempre tive as melhores escolas, escolhia, né? Então, materialmente, ela era muito bem nutrida. Né? Não era rica, né? Mas tinha aquela vida boa. Assim, vida de classe média do Rio de Janeiro, ali, tudo muito bem estruturado, né? Sem faltar nada, com um contexto social, com socialização e tudo, mas uma mãe muito apática afetivamente. Né? Então, tinha uma negligência afetiva. Então, a hora que ela olhava para trás, eu não tenho do que reclamar. Tudo sempre deu certo na minha vida, nunca me faltou nada. Faltou. Faltou algo mais sutil. Faltou uma presença de um afeto. Né? Cuidado não é só comida, não é só roupa. Cuidado é afeto. E se falta esse afeto, o nosso organismo vai sentir falta. E isso vai deixar a gente num lugar de alerta. Né? Num lugar de não merecimento, de não ser amada. E isso vai deixar marcas muito fortes ao longo da vida. Né? Esse foi um caso que a gente conseguiu identificar da onde vinha. Mas se a gente não identifica, a gente continua olhando para o sintoma e entendendo que tem um porquê. Não interessa que a gente não entende esse porquê.
Mas então vamos usar esse sintoma como porta de acesso para esse corpo liberar esse padrão que foi construído. Você fala do trauma como intensidade, como aquilo que é muito evidente, né, que aconteceu e todo mundo enxergou, e o trauma como repetição, aquilo que vai se repetindo gradativamente e que algumas vezes, né, quando você falou isso, é sutil que às vezes não aparece. Fiquei pensando assim, entendi hoje, né, um caso desses, assim. Você falou do exemplo de educação, né, o paciente comentou assim, não, todo mundo falava que eu não ia dar nada na vida, né, que ele é ruim. Existe, né, esses rótulos nas educações, assim, né, e é isso, né, quem tá fazendo não tá identificando que tá traumatizando ninguém, né, tá fazendo, sei lá, uma repetição até social, que acho que é aí que mora tanta a sutileza do que você quer dizer. Mas aí quando você fala dessa sutileza, né, Dani, o que eu fico pensando é a gente aqui, né, como profissional, tentando acessar essa pessoa que está parada num lugar que não consegue entender por que não muda, né? E aí a gente está fazendo, então, todo um processo exploratório para entender isso, né? E eu não sei, né, eu queria que a gente também fosse muito cuidadoso nisso, né? Porque eu vejo que as pessoas também fogem um pouco do lugar, né, da palavra, ele é traumatizado, né, ela já soa até como alguma coisa, às vezes, de mais vulnerabilidade ou pejorativa, né, então quando a gente começa a entrar nesse lugar também aí, né, das pessoas, assim, que estão mais vulneráveis e vitimizadas, é muito natural a proteção de não querer estar nesse lugar, né, mas é frescura, não sei o quê, e aí, então, assim, a gente está pondo agora aqui uma luz, não para dizer que isso, a gente está aqui reforçando ou a vitimização ou esse lugar aí de vulnerabilidade, mas entender que a gente tem que integrar essa vulnerabilidade, né, para um funcionamento psíquico harmônico. Isso, e é dar espaço para esse é o nosso trabalho, né? Mesmo que a gente não alcance racionalmente o que construiu esse padrão, acessar e dar espaço para esse padrão, e dar espaço é permitir que esse corpo expresse esse padrão que foi construído em um contexto traumático, né? Seja de intensidade ou repetição, né? Mas ao permitir que esse corpo expresse, né, em um contexto protegido e seguro, porque não é só expressar, porque se aquilo vem à tona a partir de um novo evento, é uma retraumatização. Se aquilo vem à tona nesse contexto protegido, terapêutico, né, é onde a gente permite o corpo ir além. Né? De certa forma, é permitir que o corpo expresse a resposta que não pôde ser expressa no passado. Então, às vezes, a gente está com o cliente e é isso, né? A gente fala muito menos, e às vezes com momentos longos de silêncio na terapia de brainstorming. Né? E às vezes a pessoa começa a falar, você vai entender, não, mas eu nunca pude falar. Então o falar não é a razão querendo entender, que é algo que a gente tenta evitar nesses momentos de aprofundamento, né? Mas é exatamente aquela resposta que não pode ser dada. Então ela não pôde dizer. Então agora ela está podendo dizer. Ela está tendo essa permissão de expressão. Né? E isso vai reverberar na vida em vários outros espaços de expressão que provavelmente ela não conseguia, né? Então, se a minha expressão ela é punida ali durante toda a minha infância, de repente ela é punida dentro de um contexto específico, mas eu começo a generalizar e começo a me fechar em diversos outros contextos. Né? A hora que eu me permito expressar, né? E eu me permito no sentido de que lá no futuro já não tem mais nada que me impede, a não ser o padrão que foi construído. Né? Então, a hora que eu quebro esse padrão e volto a me expressar, eu de repente estou me vendo e me expressando em contextos que a gente nem falou a respeito na terapia. E eu acho que uma coisa que eu amo muito também
nessa técnica terapêutica, Daniel, essa coisa da relação dual, né? É a gente entender que a gente, enquanto conexão com o outro, né, tem uma transformação ali, né? Então, entender muito disso, né? Como que a gente... Eu sou mãe, amo ser mãe, né? Então, esse lugar nosso aqui de poder emprestar um pouquinho do nosso sistema para ajudar o outro a conectar o dele. Então, acho que isso também é uma coisa super valiosa nessa terapia, né, Dani? Se quiser falar um pouquinho, que eu adoro. Sim. Era para encerrar, mas eu já vou buscando, né? Mas é o lugar da corregulação, né? Uhum. Que é exatamente o que vai oferecer essa segurança relacional. Então, a hora que, enquanto terapeuta, enquanto profissional, a gente se coloca disponível, né, e biologicamente disponível naquela relação, né, a emoção do cliente vai nos afetar. Uhum. Uhum. Né? Mas como que a gente reflete esse afetar? Né? Então, o cliente vai ser agressivo porque aquela agressividade tem a ver com a história de trauma dele e a gente vai devolver, a gente está entrando no mesmo ciclo. Uhum. Se a gente acolhe, é compassivo com aquela agressividade, lógico que com limites, né? Uhum. Então, o limite vai ser essencial. Sim. Da mesma forma, mas a hora que a gente coloca... Né? Pra deixar solto. Isso. A hora que a gente coloca o limite com compaixão, a gente está permitindo esse lugar, a gente está permitindo esse lugar de segurança. Uhum. Né? E esse lugar de segurança que vai permitir esse organismo se reequilibrar de uma forma mais saudável. Uhum. Porque aquela resposta não saudável foi a melhor possível lá atrás. Ela é não saudável hoje, mas ela foi a melhor possível lá atrás. Então, esse lugar da sintonia dual, ele é a base desse lugar de segurança relacional para o sistema poder digerir esse trauma de uma nova forma. Muito bom. Faltou uma pergunta super importante aqui, aliás, talvez uma das mais importantes aqui. Dani, a pessoa está lá na terapia dela, indo bem, mas ela ainda está empacada na mudança, né? E eu tenho te encaminhado muitos pacientes, como para outros terapeutas de brainstorming. Explica assim um pouco para as pessoas isso, né? É possível a gente fazer essa associação de uma terapia de brainstorming com a terapia que a pessoa já está seguindo, falada? Sim, sim. É um casamento, é uma coisa importante o diálogo entre os dois profissionais. Né? Então, sempre que alguém chega para mim com essa demanda, normalmente eu vou acabar descobrindo isso na primeira sessão. Né? Uhum. Eu já estou em terapia. Então tá, você quer dar continuidade aqui? Volta lá no teu terapeuta, conversa com o teu terapeuta, passa o meu contato para ele e a gente vai se alinhar e a gente marca a tua retomada assim que a gente alinhar. Né? Uhum. Se eu vou descobrir lá, às vezes acontece, a gente vai descobrir lá pra frente, aí eu falo, então avisa teu terapeuta pra gente conversar. Porque assim, o brainstorming, ele pode ser usado de diversas formas. Então a gente pode trabalhar com brainstorming de forma pontual, numa intervenção única. Uhum. A gente pode trabalhar com brainstorming em uma terapia breve, com um foco específico, trabalhando de uma forma direcionada para aquilo. A gente pode trabalhar com o brainstorming dentro de uma perspectiva processual. Quem faz essa escolha? É o cliente que faz essa escolha, em última análise. Né? A gente pode orientar, e é nosso papel orientar. Olha, eu acho que seria interessante esse caminho ou aquele caminho por conta disso e disso. Mas a escolha final é sempre do cliente, até porque a construção de autonomia é um processo, faz parte do processo terapêutico, né? Então, normalmente, nesses casos, quando a pessoa já vem de uma terapia de fala, não necessariamente eu vou estar nesse lugar da terapia breve, sei lá, de 12 sessões, de um pacote fechado, mas de foco. Então, eu vou estar trabalhando com o foco que aquela terapia processual que a pessoa já vem trazendo, está trazendo. E aí eu entro de forma focada, direcionada naquilo que está agarrado na terapia que a pessoa já está fazendo.
Então, às vezes a gente vai trabalhar uma coisa e a pessoa vai embora, às vezes a gente vai trabalhar uma coisa e depois vai vir outra, outra e outra, às vezes a pessoa vai embora e volta um tempo depois, e ela continuou com o mesmo terapeuta lá fora. Então, isso é um processo de construção, mas que é absolutamente possível, né, a partir desse alinhamento ético entre os profissionais. É só uma questão de cuidado mesmo. Sim. Sim. E de possibilidade terapêutica também, né? De agregar uma nova abordagem, talvez para ampliar a outra, né? Falo isso porque eu acho que é o que eu sinto também quando eu me coloco nessa ferramenta, né? Eu acho que ela é uma ferramenta completamente possível para, sei lá, né? Fazer uma sessão para trabalhar uma questão, dar um espaço ali, isso ali traz um monte de novas perspectivas que eu posso, inclusive, agregar nessa terapia falada ou em qualquer outra coisa, né? Então, sim, normalmente mesmo. Normalmente a sessão de processamento vai reverberar um monte de coisa para ser trabalhada na terapia de fala. Né? Muito bom. Eu acho que é um casamento. Inclusive, eu já fiz o caminho inverso. A pessoa estava comigo, né? E tipo, falta alguma coisa, assim, tem algo que, né? Que falta. E aí a gente foi atrás. Era um caso de violência doméstica com um processo muito complexo, num relacionamento abusivo muito complexo, né? E aí, em um determinado momento, então vai atrás de uma terapeuta especializada, né? E foi super importante porque essa terapeuta ajudou a cliente a tomar consciência de coisas e dores que vieram a ser processadas depois com o brainstorming, né? Então o caminho inverso também é possível. É agregar essas possibilidades aí, né? Como a gente falou lá dos repertórios, né? Também aumentar repertórios também terapêuticos, né? Não só individuais, que proporcionam os repertórios individuais. Isso. Bom, super amei essa conversa. Alguma mensagem final, alguma coisa que você queira deixar aí para a gente terminar aqui esse papo gostoso, Dani? Acho que tem uma coisa interessante, que é o estranhamento do cliente nas primeiras sessões. Acho que, assim, na minha cabeça tem um monte de coisa, a gente poderia ficar mais horas. Vamos ter que fazer mais, eu adoro. Mas esse estranhamento inicial do cliente, às vezes, no processo, às vezes é um dificultador ali da terapia. E nem sempre a coisa fica clara. Então, para a gente é muito importante que o cliente seja capaz de falar o que está estranho para ele no próprio processo terapêutico, o que ele está achando esquisito, o que não está fazendo sentido, né? Porque às vezes pode não estar fazendo sentido e a gente vai adaptar a ferramenta. Às vezes está faltando a gente explicar o sentido daquilo. Então, ficar em silêncio olhando para uma direção fixa é uma coisa muito esquisita. É muito esquisito. E como que isso é terapêutico? Não faz o menor sentido. Né? Faz. A hora que a gente vai estudar o cérebro, faz todo sentido. Mas para o nosso repertório padrão, não faz o menor sentido. E é muito esquisito. Então a gente tenta deixar o cliente à vontade para falar sobre isso, mas nem sempre a gente consegue deixar à vontade o suficiente. Então fica aqui a minha provocação para os clientes falarem. E acho que, na verdade, isso é muito importante para o brainstorming, mas eu acho que isso é muito poderoso para qualquer terapia. Né? Você falar para o teu terapeuta o que o teu terapeuta fez, que você não entendeu, que você não gostou, que você achou esquisito, é fundamental, porque isso, inclusive, aprofunda a sintonia dual daquela relação. Ajuda a gente a refinar a técnica, né? Ajuda a gente a refinar. Porque o que eu acho que você falou e que eu fui pensando é isso, né? Quando a gente está pondo ali numa situação tão atípica, né? Que é isso, né? Olhar para um lugar e ficar imaginando, quer dizer, o que você descreveu tem toda uma técnica, né? Tem toda uma coisa sendo pensada ali por trás disso, né? Então, quanto mais a gente for conversando, e sei lá, né? A gente fala isso como médica, como procedimento qualquer, né? Eu posso combinar com o meu cirurgião o que eu acho que eu gostaria, o que eu não gostaria, porque talvez isso aqui possa dar essa recuperação ou essa, né? Quer dizer, a técnica depende também da expressão de como a pessoa entende o processo ali, como ela gostaria de fazer esse processo aí, né? De cura. Então, acho que um pouco é essa a dica, né? Eu acho que o convite é esteja aberto ao estranhamento e ao que pode ser diferente no processo,
aberto tanto a experimentar quanto a falar do estranhamento para o terapeuta. Ótimo. Perfeito. Acho que aí também entra uma outra coisa que você falou, né? Porque parece muito diferente do habitual e isso por si só talvez dificulte a pessoa de conhecer melhor essa técnica, né? Então, exatamente. Expressar esse estranhamento pode ser uma facilitação para entender melhor, né? E entender melhor por causa disso, né? Porque tem técnica e conhecimento por trás, né? Demais, Dani. Queria te agradecer muito, viu? Muito o seu tempo, agradecer muito também todos os aprendizados que eu tenho com você de antes, de hoje, e que quero continuar tendo aí daqui para frente sempre, né? Tanto nas nossas trocas profissionais, como às vezes quando eu me coloco lá também nos meus processos. Acho que seu trabalho é realmente muito enriquecedor e que bom, né? Que bom que a gente está tendo aqui essa oportunidade. Obrigada, viu, Dani? E super te agradecer a confiança, a entrega, né? Porque se você vai para a sessão, se você me encaminha, se você me convida para estar aqui, né? Só tenho a te agradecer por essa confiança e querendo sempre poder oferecer cada vez melhor para as pessoas que nos procuram, né? Obrigada. Obrigada a vocês pela escuta, né? Estamos aqui para continuar trazendo essas informações aí, para ajudar cada vez mais as pessoas, né? Nesse processo aí de autoconhecimento, bem-estar e cura. Um beijo grande.